Hoje nós vamos compartilhar algumas coisas. Nós fizemos 5 domingos aqui intensos, que foram 5 domingos abençoados de ministração de cura, ministração de entendimento. Estamos recebendo testemunhos de pessoas que participaram da Escola da Cura e testemunhos não só de cura, mas também de entendimento. Porque a Escola da Cura também ela tem essa intenção de levar entendimento. Recebi um testemunho essa semana de uma senhora que disse que toda vez que ela fazia um propósito, uma campanha, e ela não viu o resultado que ela desejava na vida da filha dela, ela ficava triste, cabisbaixa, achando que Deus tinha esquecido dela, que Deus olhava para todo mundo, menos para ela. Aqueles complexos que o diabo quer colocar em nós, nós não podemos aceitar. Que o complexo não é coisa de Deus, irmão. Então ela tinha isso, mas depois que ela recebeu o entendimento que a graça é multiforme, ela então começou a ter esperança, passou a olhar para ela e ver que é um exército de um homem só, olhando para o espelho. Amém, gente? Hoje eu quero comentar com vocês algumas coisas. Nós aprendemos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4. A semana passada nós falamos o poder que a oferta tem sobre a cura das pessoas. E a mulher sunamita, ela era uma mulher rica. E o dinheiro dela era um dinheiro que começou a ter propósito. E quando o dinheiro da mulher rica passou a ter propósito, ela começou a trazer para a vida dela coisas que o dinheiro não traz, mas que a oferta traz. E aí ela recebeu a realização do sonho dela, que era o sonho de ser mãe, e o marido de ser pai. E não teve oração, mas teve uma liberação da autoridade profética que dava cobertura para aquele povo. E ele chamou ela, uma forma de gratidão, ele diz: eu quero dar uma bênção para você. E a bênção que aquele homem deu foi autorizar, liberar espiritualmente uma bênção para ela. E tudo isso por causa da gratidão, porque ele tinha recebido uma oferta dela. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher, chamava o homem de Deus para comer pão na casa dela. Eles já faziam de contínuo isso. Ela já ofertava na vida do homem de Deus. Ela fazia pães com café. O homem de Deus fazia refeições na casa dela. Ela fazia questão de preparar uma mesa e receber o profeta. Mas ela estava observando ali e ela viu que só o pão não estava suficiente. Ela falou com o marido e falou: nós precisamos fazer alguma coisa a mais. Então fizeram um quarto, colocaram lá uma cama. E nesse quarto, pessoal, que esta mulher ela fez para o homem de Deus, foi exatamente nesse quarto que o filho dela ia receber depois a ressurreição. Na mesma cama que ela fez para o homem de Deus, na mesma casa que ela fez para o homem de Deus, no mesmo quarto que ela preparou para o homem de Deus. Na verdade, ela não estava preparando só para o homem de Deus. Aquele quarto, aquela cama também era uma agenda profética para o futuro do filho dela. Porque lá no futuro, o filho dela ia passar por uma situação que o filho dela ia morrer. E quando o filho dela, essa mulher, morreu, ela colocou o filho dele deitado na cama do homem de Deus, lá no quarto do homem de Deus. Ela não colocou no quartinho dele, não colocou na cama dele, ela colocou o menino na cama que ela tinha dado para o homem de Deus. E hoje eu quero falar de algumas qualidades que essa mulher tinha e que vai nos ajudar bastante. Primeiro eu quero falar, 1 Timóteo capítulo 6,
versículo 8 ao 10, eu quero falar algo que vai ajudar você na tua saúde emocional em relação a finanças. Algumas pessoas estão ansiosas e até mesmo angustiadas, com síndrome dos pensamentos acelerados em relação ao futuro. Às vezes brotou um medo dentro do teu coração, e eu quero te ajudar com uma palavra para ajudar no teu emocional. 1 Timóteo 6, do versículo 8 ao 10. Oi? Não está entrando? Então vamos ler aqui, na Bíblia normal mesmo aqui, porque o nosso data show está com um probleminha aqui. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 6, versículo de número 8, 9 ao 10. Vamos lá. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. Aqui a Bíblia está nos orientando aqui, é uma exortação, conselhos gerais. O apóstolo Paulo, ele escrevendo para Timóteo, que seria era um jovem pregador, ele escreve para Timóteo e ele fala: Timóteo, eu vou te dar um grande segredo, um grande conselho. Se você tiver o sustento, o que comer, e se você tiver com o que se cobrir, esteja com isso contente. Contente não é aceitar, mas é ter o contentamento. Quando você tem o contentamento, você se livra de doenças emocionais, você se livra de pressões emocionais, e você se livra de pressões, como ele chama aqui, de pressões nocivas. Porque a pessoa, ela não conquistou o tênis que ela queria, a roupa que ela queria, o carro que ela queria. Então, ela fica sobre uma pressão emocional tão grande que ela é capaz de se submergir, como está escrito, à perdição. Por isso que pessoas, elas tomam decisões terríveis em relação ao dinheiro, porque elas não aprenderam a ter o contentamento. O contentamento, quando você está contente com aquilo que você tem, estar contente não significa dizer que você não vai evoluir, que você não quer algo melhor. O contentamento, ele é um remédio para a sua alma. Tem pregadores que, se escutar a gente falando isso, eles acham que a gente está ensinando as pessoas a viver na miséria. E não tem nada a ver. O que nós estamos ensinando aqui é para as pessoas estarem contentes com o que tem, ao invés de ficar olhando para o que o outro tem. Existe um homem na Bíblia, lá no Salmo 73, o nome dele é Asaf. Asaf era um adorador, irmãos. Asaf era um músico de alto nível, ele tocava nas orquestras. Para você ter ideia, ele tocou na inauguração do Templo de Salomão. Não foi daqui de São Paulo não, tá? Quando Salomão inaugurou o templo, Asaf, ele foi um dos principais músicos que tocou lá. Mas uma vez o Asaf, ele não teve o contentamento.
E por não ter contentamento, ele começou a olhar para os outros. E a Bíblia diz que ele quase perdeu a salvação. Veja o Salmo 73. Já voltou, ministro? Enquanto ele vê o Salmo 73, eu vou comentando aqui. Então, esse conselho do apóstolo Paulo é muito interessante. Tendo, porém, o que comer, o sustento, e com o que nos cobrir, ou seja, roupa e etc., ele diz, estejamos contentes. Contentamento é isso, você está contente com o que você tem. Quando você não está contente com o que você tem, os teus olhos vão para os outros. Quando seus olhos vão nos outros, você tem problema emocional. Porque o marido do outro é o melhor, mas vai morar com ele para você ver se ele é bom mesmo. O outro, a esposa do outro é melhor, mas vai morar com ela para você ver. Nossa, que bacana, os homens da Bíblia aqui, às vezes eles tinham as duas esposas. Vai você ter duas para você ver. Irmão, o negócio é mais difícil que você imagina. Então, quando a Bíblia diz que você precisa ter o contentamento, ele está dizendo o seguinte, você precisa ter disciplina. Porque se você não tiver disciplina, você vai ser um murmurador. Se você não tiver disciplina, você vai, além de murmurar, a murmuração é uma ferramenta do diabo que faz você entregar a tua herança na mão dele. Você vai então desejar o que o outro tem. Quando a Bíblia diz, não cobiceis a casa do próximo, o contentamento faz você praticar esse princípio, esse mandamento, o contentamento. Ele diz aqui, porque os que querem ficar ricos caem em tentação. Por isso que, pessoal, que os meninos vão praticar crime. Os que têm o contentamento, eles dizem o seguinte, olha, você vê aquelas pessoas que estão tão simples, mas elas falam, mas está bom. Ele tem um contentamento. Isso não significa dizer que ele não quer prosperar, que ele não quer ter um carro melhor, que ele não quer uma casa melhor, que ele não quer se vestir melhor, mas ele está contente com o que ele tem. Agora, o que não tem o contentamento, ele pode ser qualquer pessoa, irmão. Pode ser homens de Deus, homens do altar, pode ser o cara que é bem sucedido, que é rico, que já é rico, mas se ele não tiver contentamento, ele vai cometer crime porque ele quer ficar mais rico, mesmo ele já tendo mais do que o suficiente. Então, o contentamento, ele preserva a saúde emocional, evita angústias provocadas por riquezas, e quando você tem um contentamento, você consegue não olhar, não cobiçar a casa do próximo. O Asaf, ele cobiçou a casa do próximo, ao Salmo 73. A partir do versículo 1, vamos ler, ministro. Vejam isso daqui. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram e pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios ou dos soberbos, quando vi a prosperidade dos ímpios. Então, o que ele tinha? Ele não tinha o contentamento. Eu estou falando de um adorador, irmão. Isso daqui é um conselho para todos nós, porque o não contentamento, ele pode levar qualquer um a murmurar, até um adorador, do nível do Asaf. Não murmure, pessoal. Estejais com isso contentes. Estar contente não significa dizer que você não quer melhorar, mas significa dizer que você não quer murmurar. Mas significa dizer que você não é ingrato. Significa dizer que você vai ter domínio próprio. O contentamento é um domínio próprio. O domínio próprio te ajuda nos momentos difíceis. Por ele não ter o contentamento, ele passou a ser invejoso. Ele mesmo diz, pois eu tinha inveja dos soberbos.
Quem que é o soberbo, irmão? O soberbo é o que Deus resiste. A Bíblia diz assim que Deus resiste o soberbo. Então ele estava tendo inveja de alguém que Deus resiste. O não contentamento faz a gente invejar coisas que não precisam, até mesmo o soberbo. Está entendendo por que as pessoas cometem crime? Elas mexem naquilo que não é delas, porque não têm o contentamento. Porque querem um celular melhor, aí não tem não tem condição e não tem o contentamento. Aí fica com vergonha de tirar do bolso o celular dele perto dos outros. Nossa, aí eu tenho vergonha. Não, irmão. Você é inteligente, você tem um contentamento. Você não bate palma para os outros, você bate para você. Quem entendeu isso? Isso aqui o apóstolo Paulo estava ensinando o Timóteo a não cair em laços. Ele é tão detalhista que ele fala assim, ó, porque os que querem ficar ricos caem em tentação e em laços, versículo 9. E em muitas concupiscências. O que são concupiscências? Desejos da própria carne. Então ele falou assim, as pessoas, porque elas querem prosperar, elas querem enriquecer, e elas não têm um contentamento, elas não têm um domínio próprio, então elas começam a dar lado à sua própria concupiscência. Então fique contente com o que você tem. Pastor, não é o carro do ano não, mas fique contente porque te leva para onde você vai. Pastor, a minha roupa não é de grife, mas não precisa ser de grife. O algodão é igual da grife, a grife só tem um nome lá, irmãos. É claro que tem uns negócios que é derrota também, né? A gente sabe que é ruim, mas tem negócio que é bom, igual da grife. Essa semana mandaram uma foto para mim de um sapato, de uma grife, mas que estava barato, baratíssimo. Porque mesmo sendo de grife, encalhou. Encalhou. Então, você está entendendo o que é o contentamento, irmãos? Estais com isso contentes. E ele fala outra coisa interessante aqui, versículo 9. Ele fala que os homens caem nas concupiscências loucas, nocivas, que submergem o homem à perdição. O que é submergir o homem à perdição? É colocar um homem que não se contenta, ele está debaixo de uma perdição. A perdição consegue colocá-lo por baixo. Ele está perdido, está submergido na perdição em condições nocivas. Tudo porque não tem o contentamento. Por exemplo, o homem que não está contente com a mulher que tem, com o marido que tem, ou a mulher que não está contente com o marido que tem. Não adianta ficar cobiçando a casa dos outros. Você tem que se contentar. Porque se você não se contentar, você vai ser submergido, ou seja, debaixo de uma perdição. Isso aqui não é só para finança, é para tudo. Contentamento. Diga, contentamento protege. O sexo é tudo no casamento, sim ou não? Não. Mas a falta dele pode comprometer tudo. É ou não é verdade? Se não tiver, também pode comprometer tudo. Então, isso são coisas que nós precisamos entender e pensar, raciocinar, para a gente poder se dar bem. Por exemplo, quando o Eliseu ele ficou curado, ou melhor, quando Eliseu deu uma palavra de autoridade, você percebeu que o Eliseu ele tinha essa característica? Ele liberava uma palavra de autoridade, era profético que saía da boca dele. Agora vamos entrar no caminho certo. Quando Naamã ficou curado, ele veio da Síria e já veio trazendo presentes, riquezas,
para todo mundo. Trouxe dinheiro, trouxe ciclos de prata, trouxe ciclos de ouro, quilos de ouro, muita prata, e muito ouro, e muitas vestes de grife. Ofereceu para o homem de Deus. O homem de Deus não ficou mexido com isso. Não precisa não. Bom, ouro e prata todo mundo precisa, sim ou não? Quem que não quer umas vestes bonitas? Quem que não quer uma roupa de grife? Que quando você olhava na rua naquela época, e até hoje também, tem algumas marcas que você vê que só rico usa. Naquela época também, quando você visse aquela veste em alguém, você falava, aquele ali tem o faz-me rir, né? Aquele ali é rico. Eliseu, profeta, homem de Deus, ele estava nesta palavra. Contentamento. Nem ligou. Já o Geazi, né, ministro? O Geazi era um homem de Deus, irmão. Quando eu estou falando aqui do Asaf, ele tinha inveja, é adorador do nível de alto gabarito. Os filhos deles, descendentes dele, depois toca na reinauguração do segundo templo. Os dele também toca. Quando Neemias reconstrói a muralha, Esdras reconstrói o templo, os descendentes de Asaf são os músicos que tocam lá. Ele era um homem de Deus. Mas a falta de contentamento gerou nele o que, gente? Inveja. Gerou nele inveja. Olha como que é a palavra, né, irmão? Tem nada a ver que eu anotei aqui. Nada a ver. Porque não é o que eu quero falar, é o que Deus quer. Então esta palavra aqui é a palavra que Deus está nos dando hoje. De repente, para cuidar do teu emocional. Para tirar a frustração de dentro de você. Para você adorar a Deus com o que você tem. Pastor, o dia que Deus me der, não, é agora, com o que Deus te deu. É agora, é com o que Deus te deu, para você adorar o que Deus te deu. É fazer festa no deserto. É na Babilônia, como nós aprendemos em Jeremias 29, Deus mandou eles, disse para ele, deixa os teus filhos casarem na Babilônia, plante, edifiquem casas, plante jardins, plante plantas frutíferas, ou seja, e ore pela paz, porque a paz da cidade é a vossa paz. Deus estava dizendo o seguinte, viva aí como se você não estivesse aí, deixa os teus filhos casarem, porque eu vou visitar vocês, a hora da minha visitação. Irmão, vai chegar a hora da visitação, vai chegar a hora da fuga, vai chegar o fim do Egito, o fim da escravidão. Contentamento. Por que o povo de Deus morreram no deserto? Eles tinham a promessa, eles saíram do Egito com a promessa, eles eram filhos de Abraão. A bênção que estava sobre Abraão também estava sobre eles. Mas quando eles viram o maná, ministro, eles não tiveram o contentamento. Isso aqui, que saudade dos alhos. É claro que a comidinha com alho, com cebola, é gostoso mesmo, com temperinho. Né? Mas no deserto não tinha. O que eles tinham que ter, gente? Contentamento. Contentamento é domínio próprio, irmãos. Quando a gente não tem contentamento, a gente murmura. Quando a gente não tem contentamento, a gente tem inveja do outro, achando que a vida do outro é melhor. Mas vai lá na vida dele para você ver. Vai carregar as cargas que ele carrega. Tem pessoas que tudo que ela tem, ela é tão pobre que tudo que ela tem é dinheiro, irmãos. Ela é tão pobre que tudo que ela tem é milhões de reais. Tempos atrás, agora mais ou menos uns 6, 7 meses, faleceu o filho de uma conhecida da gente, uma filha. Morreu de depressão. Vocês ouviram? Depressão. Já fazia anos que essa menina estava dentro de um quarto, confinada.
dificuldade de se desvencilhar dos problemas emocionais. Faltou ajuda, irmão. Faltou pedir ajuda. Eu quero falar sobre isso também. Faltou pedir ajuda. Quando ela morreu, a mãe dela descobriu que ela tinha 700 mil numa conta, mais 300 mil numa outra, mas não sei quantos na outra. E você acha que é dinheiro que resolve. Alguém conhece Steve Jobs aqui? Quem já ouviu falar de Steve Jobs? Steve Jobs, um dos fundadores da Apple. Hoje, se eu não me engano, é a empresa mais valiosa do mundo. Vale trilhões de dólares. Foi a primeira empresa a valer mais de $1 trilhão. Se eu não me engano, é isso. Se eu não estiver enganado. E mantém lá em cima o patamar da tecnologia. Dizem aqui, alguém disse que a frase dele foi essa, eu não vi ele falando, mas eu ouvi alguém dizer. Ele olhou para o mendigo na rua e falou: daria tudo o que eu tenho para ter a saúde que ele tem. Então você vê que não é o dinheiro, irmão. Então esteja contente. Contentamento é saúde emocional. Contentamento evita problemas. Se as pessoas, se os jovens tivessem essa doutrina do contentamento, eles não iam cometer crime porque eles querem um celular melhor. Eles diziam: não é o melhor, mas me atende. Eu não tenho vergonha. Estão submergidos, como está escrito aqui, em perdição e ruína. Então, voltando aqui, o Eliseu, ele tinha um contentamento. Ele rejeitou, se eu não me engano, pessoal, mais de 100 quilos de ouro. Vê para mim, Ju, quantos quilos de ouro ele rejeitou e quantas pratas. Lá em 2 Reis 5. Ele vai ver ali a quantidade de ouro para a gente pegar a quantidade exata. Ele nem ligou para aquilo. Agora o Geazi não estava no contentamento, irmão. Ele não estava contente. Ele queria. Quando o homem de Deus desprezou aquilo e falou: se eu estivesse no lugar dele, eu não rejeitaria. Quando você tem um contentamento, irmão, você é capaz de rejeitar dinheiro. Propostas indecentes, você diz não. Quem não tem um contentamento, propostas indecentes, ele fala: estou dentro. Vamos desviar esta carga aqui, o patrão nem vai nem saber, ele mora lá na China. Ele nem sabe quanto a gente produziu. Se a gente desviar esta carga aqui, quem não tem um contentamento cai nisso. Quem tem o contentamento está fora. Essa palavra é protetora, irmãos. Protetora da família. Tem pai de família que hoje está preso. É um trabalhador. Mas um homem que acordava cedo, chegava tarde, trabalhador mesmo. Mas não tinha o contentamento. Lá na empresa recebeu uma proposta, desviou uma carga, virou agora bandido, ladrão de carga. Era trabalhador. Mas a falta de contentamento fez com que ele se submergesse, como está escrito aqui, a uma perdição de ruína. Como diz a própria Bíblia, concupiscências loucas e nocivas. Destruiu a família. Quantos quilos de ouro, Ju? 72 quilos de ouro. Faz a conta, Ju, para a gente ver quanto que ele rejeitou. Nos dias de hoje, a grama do ouro. 72 quilos, só o ouro, não vou nem falar da prata. Levou 300 e poucos quilos de prata, irmão. E 70 quilos de ouro. O homem de Deus tinha um contentamento, ele disse: não. Em outras palavras, talvez ele quis dizer o seguinte: eu não quero que vocês entendam que eu ministrei uma cura porque eu recebi dinheiro. O homem de Deus, principalmente, tem que ter o contentamento. Porque se ele não tiver o contentamento, ele vai fazer como faziam os hipócritas. Eles roubavam as viúvas financeiramente
e com pretexto faziam longas orações. Está aqui, ó. Pretexto, como pretexto, eles passavam uma pseudo-santidade. E as viúvas, ai, como que eu gosto dele, ele faz uma oração longa. Quem está entendendo a palavra? Agora vejam isso daqui. Pode passar aqui na sequência. Olha lá, Ju. Põe para nós aí. Olha lá. Até porque de dia também não muda muito, né? Não muda muito, não. Muda? Muda? Muda, né? Porque não há apertos para a sua morte. Ela lhe falando. Não tem aperto na morte deles. Pode passar, ministro. Não se acham em trabalhos como os outros homens, não são afligidos como os outros. Fala, os caras não trabalham muito, mas ganham dinheiro. Azar, pode passar. Por isso a soberba o cerca como um colar, veste de violência como um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Olha, isso é rico. Os caras têm mais do que eles precisam. Pode passar. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem a sua boca contra o céu, e suas línguas andam pela terra. Ele falou, xinga até Deus e tem as coisas. Zaf estava assim. Por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio lhes espreme. Pode passar. Eles dizem, como sabe Deus? E há conhecimento do Altíssimo? Eles zombam de Deus, eles dizem, Deus não está nem aí, Deus não sabe de nada. Pode passar. Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo. E ainda aumentam as suas riquezas. Falta de contentamento, irmão. Pode passar. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Ele achou que ser crente era em vão, quando ele não teve o contentamento. Ele falou, em vão tenho purificado o meu coração. Sabe o que ele quis dizer? Em vão sou um adorador. Falta de contentamento fez com que ele pensasse que a ser adorador não adiantava nada. Pode passar para adiantar aqui, ministro, por favor. Mais uma. Mais uma. Quando pensava em compreender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus e então entendi o fim deles. Quando ele entendeu o fim dos ímpios, com riqueza e tudo, ele falou, é melhor ser adorador. É melhor ter o contentamento. Quem entendeu? É melhor ser adorador, é melhor ter o contentamento, é melhor, porque quando ele entrou no santuário de Deus, quando ele voltou a ter entendimento, isso que a gente está recebendo aqui é entendimento, irmão. Quando a gente tem entendimento, a gente não murmura. Então a falta de contentamento com o maná fez com que o povo murmurasse, morreram no deserto. Quantos quilos de ouro, Ju? 70 quilos. Quanto que está hoje a cotação do ouro? 310.900, 1 quilo. Então vai dar 22 milhões de reais. Foi a oferta que aquele homem levou para o... 20, quanto, gente? 22 milhões de reais foi a oferta que ele levou só de ouro. E o homem de Deus tinha um contentamento. Ele disse, não quero. O Geazi não tinha um contentamento, cobiçou, correu atrás, caiu em laço, contou mentira, disse, o meu senhor lá, o meu líder, o Eliseu, ele ficou com um pouco de vergonha de pedir, mas agora ele me mandou aqui. Ele pediu 2 capas dessa aí. O cara não queria muita coisa não, irmão. Ele queria só as roupas de grife. Ele queria andar como se fosse um homem rico,
Vaidade. Voltou lá para o homem de Deus, aí o cara deu 2 ciclos de prata para ele também, irmão. Você sabe o que é 2 ciclos de prata? Um ciclo é 30 quilos. Ele levou 60 quilos de prata. O servo do Eliseu teve que levar. Todo mundo já sabe o que aconteceu com Geazi. Ele ficou leproso. A lepra de Naamã passou para ele. A falta de contentamento fez ele ficar doente. A falta de contentamento fez esse adorador achar que não valia a pena ser adorador. Até que ele entendeu o fim dos ímpios. Ele falou, vale a pena ter o contentamento e vale a pena ser adorador. Quem entendeu isso? Eu nem sei por que eu falei isso. Mas Deus mandou falar. Agora, eu quero capítulo 4 aqui rapidamente de 2 Reis. É isso que a gente começar a ler antes, né, irmão? Não é isso aí que a gente ia ler no começo? Então agora que eu vou começar a pregar. Só estava dando a introdução. É o pano de fundo. Mas vamos aqui para a gente poder. Eu quero falar coisas importantes. Primeiro, capítulo 4, 2 Reis 4, versículo 3. Ou melhor, versículo 8. Eu quero falar, pessoal, disso daqui. As características da mulher de Sunem, a mulher sunamita. E sucedeu que também um dia, indo ele a Sunem, havia ali uma mulher importante. Ela era rica, tá, gente? Essa importância aqui é rica, ela era uma mulher rica, uma empresária, sei lá. A qual, na verdade, ela era uma mulher da agricultura, que a Bíblia mostra isso depois. Ela era uma mulher dos negócios. Havia uma mulher rica, importante, que o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, ele entrava ali para comer. Então, esta mulher tinha uma característica na vida dela. Ela era uma mulher generosa. O homem de Deus passava ali e ela falou, peraí, eu preciso que esse homem de Deus esteja perto de mim. Então, levava ele para comer pão lá, todas as vezes. Versículo 9, vejam só. E disse ao seu marido, eis que tenho observado. Ela era uma mulher observadora. Isso é característica. Diga comigo, generosidade e observação. Irmão, tem que ser observador. Ela era observadora. Ela observou que esse que sempre passa por nós é um homem de Deus. Ele falou assim, ele entrava lá para comer pão, de contínuo, toda vez que ele ia ali, ele comia pão. E ela naquela mesa, que na mesa a gente descobre muitas coisas do outro, irmão. Às vezes descobre no outro virtudes, às vezes a gente descobre no outro fraquezas. Então, se você sentar na mesa comigo, você pode descobrir um monte de fraquezas minhas. Ou eu posso descobrir um monte de virtudes suas. Isso é normal. Então, ali na mesa, naquele ambiente de conversa, ela observou que aquele homem era de Deus. Ela falou para o marido dela, você percebeu esse homem aí? A linguagem dele, o cuidado dele, o zelo dele, a cobertura espiritual que ele nos dá, as palavras de ânimo. Esse homem aí não é um homem qualquer. Esse homem é o que, gente? Homem de Deus. E não foi ele que falou que era de Deus, não. Ela observou. Na sequência, vejam só. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro. E ponhamos ali uma mesa, etc, etc. Irmão, ela falou assim para o marido dela, vamos fazer um quarto para o homem de Deus. Ela falou com o marido, vamos fazer um quarto para ele. O casal fazia as coisas em conjunto, vamos fazer? Com certeza o marido concordou, irmão.
Que quando o marido não concorda, a esposa não concorda, a casa não se edifica. Então, ela era uma mulher também submissa. Existe uma cultura machista. Quando eu falo machista, é sobre a submissão da mulher, porque é uma cultura atrasada. Porque submissão, o que é sub, irmão? Abaixo. Esta hierarquia não é uma hierarquia dos homens, dos políticos, dos ativistas, das feministas. Submissão é uma hierarquia de Deus. Deus é a cabeça do homem, Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Uma regra espiritual divina. Não vai mudar por nada. Não vai mudar por grito, por política e por lei. Isto é uma regra divina. O que é submissão? O marido tem uma missão, a mulher está uma missão abaixo. Uma missão abaixo não é porque ela está debaixo de jugo, não é que ela é menor, é por causa da hierarquia. O homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça do homem. Por causa disso. Se a mulher entender isso, ela pode ganhar mais que o marido. E tem mulher que ganha muito mais que o marido mesmo, irmão. Hoje é comum. Eu conheço muitas pessoas que a mulher ganha o dobro que o marido. Mas elas continuam submissas, porque entenderam que Cristo, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. E o marido dela tem uma missão. Mesmo ganhando menos, ele está lá no trabalho, ele é o provedor da casa, e ele tem uma missão, e ela tem uma missão abaixo. Uma missão abaixo. Submissão é isso, missão abaixo. Não significa dizer que a mulher não pode tomar frente. Então a gente vê aqui que ela falou com o marido: vamos fazer um quarto com o homem de Deus? Houve concordância porque deu certo. As coisas que não dão certo, não tem concordância, não dá certo. Então ela era uma mulher generosa, observadora, e olha só, detalhista, irmão. Vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, um candeeiro. E o homem de Deus chegou ali, ela foi de novo o homem de Deus comer na casa dela, ela entregou a chave. Agora você não vai precisar fazer mais essa distância. Eu coloquei aqui a distância entre a cidade natal do homem de Deus até Sunem era 30 quilômetros. E da cidade e do Monte Carmelo, onde ele costumava orar, para dar cobertura espiritual, que ele se retirava para falar com Deus, no Monte Carmelo, até esse lugar, ele dava 40 quilômetros. O homem de Deus não precisava mais andar 40 quilômetros, porque alguém generoso abençoou a vida dele. Engraçado que o homem de Deus não pediu. A generosidade fez isso, a generosidade gerou isso. Generosidade gera bênção na vida de pessoas. Se você for uma pessoa generosa, pode ter certeza que tem pessoas que vão ser abençoadas por você. E, consequentemente, o que você planta, você colhe. A Bíblia diz assim: os misericordiosos alcançarão misericórdia. É a mesma coisa, pessoal, para o generoso. O generoso alcançará generosidade. Alguém generoso vai te abençoar. Alguém generoso vai considerar coisas que você precisa. Alguém generoso vai dizer assim: olha, o processo é esse, mas eu tenho autoridade para mudar o processo. E alguém que tem autoridade para mudar o processo vai te colocar passos à frente. A generosidade pode fazer isso. Quem entendeu? Outra coisa que essa mulher era, a gente já viu que ela era detalhista, observadora, submissa, né? E ela era, pessoal, ela tinha o contentamento. 4:13, vamos lá no 13. O homem de Deus
porque ele tinha falado a Geazi e diz-lhes: eis que tu tens nos tratado com grande desvelo. Desvelo é carinho, gente. Tem um monte de sinônimo para desvelo. Um deles é amor, carinho, sabe? Compreensão, respeito, zelo. São um monte de sinônimos para desvelo, né? Eles colocam essas palavras que é mais difícil. Então, ela tem nos tratado com todo carinho. Então, diga assim, ela era carinhosa. E o que há de se fazer por ti? O homem de Deus perguntou: o que eu posso fazer por você? Haverá alguma coisa que eu fale para ti, que eu fale por ti ao rei, ou ao capitão do exército? Ela disse: eu habito no meio desse povo. Em outras palavras, ela quis dizer: não preciso de nada. Eu não fiz nada com interesse. O homem de Deus ofereceu: você quer que eu faça? Se ela tivesse ganância, ela podia, pô, o homem de Deus tem acesso lá. Pedir para ele pedir um cargo lá para o meu filho, meu marido, meu irmão. Contentamento, irmãos. Essa mulher tinha um contentamento, ministro. Outro que tinha um contentamento financeiro era Salomão. E o contentamento financeiro que ele tinha, ele era um homem muito rico. Herdou herança do pai. Mas ele era um cara que não era ganancioso. Ele não tinha contentamento em relação a mulheres. Não podia ver uma. Ele chegou a ter 700 concubinas. Para quê? Falta de contentamento. Aí quando ele envelhece, ele escreve o livro de Eclesiastes. Lê o livro de Eclesiastes. É um livro de velho, que um velho escreveu. Você vê que ele está maduro. E ele fala: tudo é... Lê lá, quase todos os capítulos ele diz: tudo é vaidade. E quando você está maduro, você entende que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Quem entendeu? É a frase do Steve Jobs: daria tudo o que eu tenho para ter a saúde daquele mendigo que está ali, ó, que não tem nem onde morar. Riqueza não é dinheiro, irmãos. Então, tenha contentamento. A Bíblia Sagrada conta uma história do apóstolo Paulo. Ele manda parar de trazer ofertas. Quando estavam construindo o templo, Davi pediu para parar para pedir oferta. Não, pessoal, não precisa trazer mais. Não, pelo amor de Deus. O povo ia trazer oferta. Não traga mais não, pelo amor de Deus. Contentamento. Apóstolo Paulo começou a receber ofertas. Uma certa vez, ele falou: pessoal, pode parar de trazer, porque já temos mais do que o bastante. O que é isso, gente? Contentamento. Se não tem um contentamento, acumula. Eu ouvi dizer que tem uma igreja que o povo doava aqueles tickets de refeição, lembra? Que podia se comprar no mercado. Aquilo tem data de validade, pessoal. E às vezes tinha pessoas passando fome. E lá naquela igreja tinha um lugar que tinha aqueles tickets mofado. Me contou, eu falei: ele falou: lá é assim. Eu falei: vamos prestar conta com Deus. Quem está entendendo? Tem que ter o contentamento, senão se submerge a perdição e a ruínas nocivas. Estão se autodegradando e não sabem. Então ela tinha um contentamento. Capítulo 4, versículo 21, agora, vamos lá. Isso aqui é importante, viu, gente? A gente vai entender porque ela tinha o contentamento. O filho dela morreu, ela teve um filho, foi liberada uma palavra, ela era estéril. A oferta dela gerou cura dela ou do marido.
E ela teve um filho. O filho morreu, gente. Olha aqui, ó. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. A cama do homem de Deus agora passou a ser a cama do filho dela. E o milagre ia acontecer na cama que ela tinha dado para o homem de Deus. A generosidade dela vai trazer bênção para ela mesma. O filho dela morreu, ela deitou o filho na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Vamos lá. Chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais hoje a ele? Não é lua nova e nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Por que ela estava com o filho morto? E ela tinha um controle emocional muito grande para trancar o quarto, trancou a porta e mandou arrumar um cavalo, um jumento que ela ia até o homem de Deus. Ela sabia onde o homem de Deus estava. Ela sabia que o homem de Deus estava numa missão. Ela falou: eu vou lá nessa missão. E por que ela tinha esse controle emocional muito grande? Por causa do Espírito de Deus que age em pessoas, irmãos. Toda pessoa que ela é generosa, ela tem o Espírito de Deus. Toda pessoa que tem controle emocional tem o Espírito de Deus. Ela tinha um controle emocional. Por isso que ela disse, diante de um filho morto, tudo vai bem. Só que esse controle emocional da gente tem limite. Nosso contentamento tem limite. Tem hora que a gente se revolta, né? É possível. É possível que não tenha dinheiro para pôr gasolina. Mas não se revolta não, pessoal. Em tudo dai graças. Contentamento. Esse é o dia que o Senhor fez. E nós nos alegramos nele. Contentamento. Então ela tinha um controle emocional. Versículo 23. Versículo 28, ministro. E disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Ela foi lá interrogar o homem de Deus. Porque o filho estava morto. Eu pedi ao senhor algum filho? Não te disse eu, não me enganes? Ela tinha coragem. Ela foi lá e questionou. Eu disse para você não me enganar. Agora o meu filho está lá morto. Eu estou emocionalmente, eu controlei minhas emoções até chegar aqui. Mas aí, pessoal, quando você é uma pessoa que tem controle, você é uma pessoa que tem contentamento, é porque você tem controle emocional. Num momento tão difícil como esse, ela dizer para o marido: tudo vai bem, com o menino deitado em cima de uma cama morto. Pelo jeito, ela que resolvia tudo, irmão. O marido até então não sabia. Pelo menos não dá a entender aqui. Ela fechou a porta, foi lá onde estava o marido, arrumou um jumento aí, foi embora. E o pai nem perguntou, parece que o pai nem perguntou: cadê o meu filho? Melhorou, ele estava com dor de cabeça. Às vezes a mãe é mais detalhista. Ontem o Bernardo quebrou o braço. Andando de bicicleta, caiu, quebrou o braço. Então a gente tem que cuidar. Eu cheguei lá, bati o olho e falei: hospital agora, vamos embora. Quebrou o braço, está lá engessado. Foi uma fratura chamada de grau 1, uma fratura que é simples, né? Mas vai ficar 40 dias com gesso. Então, a gente tem que ter o cuidado. Tem marido, irmão, uma vez eu ouvi uma história que a mulher foi no médico que estava passando mal. O marido levou ela no hospital.
E quando ela entrou no carro, o marido nem perguntou nada. O que o médico falou, o que você tem. Imagina que... Deus me livre, gente. Existe esse trem ainda? Deus me livre. E olha só para a gente terminar o versículo 30. Versículo 30. Persistência. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. Olha para mim, o homem de Deus estava numa missão. Ela foi lá e falou assim: eu não te deixo, eu não vou te deixar. É igual quando Jacó brigou com o anjo. Quem lembra? Jacó disse: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Essa mulher fez a mesma coisa. E olha que o homem de Deus já tinha mandado lá levar o cajado dele e colocar no menino. E o Geazi voltou cansado, que era longe, gente. Da onde o homem de Deus estava até onde ela morava, era longe. Tanto é que ela fez uma casa lá para o homem de Deus ficar se deslocando. O Geazi chegou, colocou o cajado em cima do menino. O menino continuou gelado e não mexia. Aí ele voltou. A mulher ficou lá esperando ele ir e voltar. Ó, horas. A cabeça de uma mãe com um filho morto em cima de uma cama, gente. Esperando horas e horas e horas e horas. E não, parece que, quando a gente lê aqui, parece que foi assim, né? Foi ali na esquina, né? Colocou o cajado, voltou e falou: não vou. Não, era longe, irmão. Tanto é que ela pediu um jumento. Você sabe por que isso que pediu? Andava de jumento? Porque o jumento, ele é forte, ele carrega mais carga, ele consegue andar mais quilômetros do que o cavalo. E ele consegue, pessoal, ele consegue andar vários quilômetros sem parar para comer. Então o jumento, o burro e o jumento, eles têm uma característica diferente. Não é? Eles não usavam jumento porque era bonitinho. Nossa, é bonitinho, perninha pequenininha, é para não cair. Não, não, é estratégia, sabedoria. O burro, ele tem essa característica, ele é mais ou menos igual ao camelo. Ele consegue ficar dias sem comer. Então o burro, ele consegue ter força e fazer mais coisa com menos comida. Era longe, pessoal. Para a gente terminar, então você vê que esta mulher era uma mulher, irmãos, persistente. Ela foi buscar o milagre dela e ela sabia onde estava. Ela sabia que eles eram um homem de Deus. Ela foi lá: eu quero que você me ajuda. Eu não li aqui, mas ela tinha um controle emocional. Só que a gente tem um limite no nosso emocional. Quando a gente extrapola o nosso emocional, depois você lê a história, ela chorou no pé do homem de Deus. Diga: tem lugar que a gente precisa chorar para o nosso emocional ser tratado. Quantas vezes, irmão, eu estou atendendo as pessoas, as lágrimas estão caindo assim. Ó. Isso é bom. Que ela está desabafando. Pede ajuda se você pode chorar. Não foi no psicólogo? Fala com o seu pastor. Não quer falar comigo? Fala com o seu confidente. E para a gente terminar, a 10ª, essa mulher é uma mulher grata. Ela agradeceu depois. O filho dela foi restaurado. Então ela levou o homem de Deus até a casa dela. Aonde que o filho dela estava deitado, gente? Na mesma cama que ela tinha ofertado para o homem de Deus. Foi na oferta que ela deu para o homem de Deus que o filho dela foi restaurado de novo. Então tudo que você faz e retorna para você em bênção. O homem de Deus foi lá na cama que ele estava deitado, que era a cama dele, deitou sobre ele 7 vezes, e a Bíblia diz que o menino voltou. Ele entregou para a mãe dela o filho vivo. Todas as pessoas que são generosas,
submissas, observadoras, detalhista, que tem contentamento, que tem controle emocional, que tem coragem, que tem perseverança e que tem gratidão. Esses têm a maior chance de viver milagres. Quem entendeu? Pode fechar a Bíblia, por hoje é só. A palavra é essa: contentamento. Estai com isso contentes. E como vocês já sabem, contentamento não quer dizer que você está aceitando derrota. Quer dizer que você tem entendimento. Alguém acha que você é derrotado. Alguém acha que você não tem vontade de vencer. E quando, na verdade, você tem entendimento em relação à ganância, etc, etc. Amém? Pessoal que está em casa, que Deus possa te abençoar. Compartilhe a live. E essa semana a gente vai ter também no YouTube esta palavra para você compartilhar com alguém. Quando chegar lá e você vai ver a importância do contentamento, você vai compartilhar com alguém que está muito desesperado, precisando, com medo, né? Precisando de uma ajuda para poder se conservar. Tá bom? Aí tem o número do Pix. Você quiser fazer uma semeadura e crer, aí tá para você fazer a sua oferta, seu dízimo e abençoar a casa de Deus. Um beijo. Fica com Deus.